Olá pessoal, o meu nome é José Francélio e este aqui é o meu canal e neste vídeo aqui eu vou falar como seria se a Rede Tupi ainda existisse. Pois bem, ninguém saberia como é que a Rede Tupi seria nos tempos atuais, certo? Como é que seria? Que ninguém saberia, mas vamos aqui, né, analisar e pensar como é que seria se a Rede Tupi existisse. Isso, né, caberia na mão de uma pessoa, do presidente ou ditador na época, o João Figueiredo. O que acontece? A Rede Tupi, ela tinha muita dívida na época, tinha muita dívida, estava devendo muito. O que acontece? Aí o presidente da época, o João Figueiredo, cabia na mão dele decidir ou não decidir. Infelizmente, né, a Rede Tupi foi extinta, mas se ele pensar o seguinte, a Rede Tupi tá com dívida assim, mas vou dar mais uma chance a ela. Se o João Figueiredo desse mais uma chance, como é que seria a Rede Tupi? A Rede Tupi, se ela existisse, a Rede Manchete e o SBT provavelmente não existir. Porque é que acontece? O Silvio Santos ele já queria uma emissora, no caso do SBT, se o SBT não existisse, porque a concessão do SBT é da Rede Tupi, se a Rede Tupi não fosse extinta, provavelmente teria a TVS, né, no Rio de Janeiro. E como o Silvio Santos era dono da Record, provavelmente a Record, a atual Record, poderia ser Record ou poderia ser uma possível TVS São Paulo, certo? E no caso da Rede Manchete, como é que iria ser se caso a Rede Tupi existisse? Pois bem, como o dono, o Adolfo Bloch, queria uma emissora de qualquer jeito, provavelmente ele conseguiu concessão sim, porque veja bem o seguinte, provavelmente o Adolfo Bloch ele conseguiu a concessão no Rio de Janeiro da TV Continental e de São Paulo, provavelmente a da TV Océsio. E provavelmente em Brasília, porque como o Silvio Santos era dono da Record, provavelmente transformaria aquela emissora de Brasília, TV Alvorada, né, ou TV Capital, provavelmente transformaria em TVS Brasília e a concessão, que é atualmente do SBT Brasília, provavelmente seria da Rede Manchete Brasília, a TV Manchete Brasília, ou seja, a Rede Manchete poderia ter São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Isso se a Rede Tupi continuasse a existir. Pois bem, ninguém sabe como é. E no caso das emissoras próprias também, que quando a Rede Tupi foi extinta, foi a Rede Tupi de São Paulo, a Rede Tupi do Rio de Janeiro, a TV Itacolomi de Belo Horizonte, tem a TV Piratini de Belo Horizonte e a TV Rádio Clube do Recife, TV Ceará, Canal 2 de Fortaleza e a TV Marajoara de Belém do Pará. E outras emissoras aí conseguiram escapar. No caso da TV Borborema, ela só conseguiu escapar por causa dos políticos locais, porque ela tinha certa influência com os políticos locais, aí conseguiu escapar. E outras emissoras aí que também conseguiram também, certo? E Pois, mas como é que seria a Rede Tupi nos tempos atuais, né? Ninguém sabe como é que seria. Ninguém sabe como é que seria. Ela provavelmente seria uma concorrente, né, da Globo, ou seria igual a Rede TV, ou ela atualmente poderia estar vendendo horários, porque veja bem, os diários associados já estão vendendo as suas emissoras. Já estão vendendo as suas emissoras. Até mesmo quando a Rede Tupi já existia perto da extinção, eles já venderam a emissora no Paraná também. Venderam a TV Paraná para a família Martinez e outra aí, né? Outra emissora no interior do Paraná para a RPC. Ou seja, eles já estavam vendendo as emissoras. E se a Rede Tupi existisse, ela provavelmente poderia aí estar vendendo horário para a igreja. Porque veja bem, para ter uma emissora, gasta muito dinheiro. E para fazer novela, gasta muito dinheiro mesmo. Para fazer uma emissora que tenha muita audiência. Ou seja, nem sabe se a Ritupi poderia ser dos diários associados. Porque veja bem, tem a TV Alterosa, que ainda pertence ao Diário Associado, tem a TV Brasília, que eles venderam e compraram uma parte de volta. Ou seja, se a Ritupi existisse, provavelmente estaria vendendo igreja para sobreviver, porque eles, os diários associados já estão vendendo as suas emissoras. O que acontece? Tem a TV Itapuã, né?
que foi vendida. Que foi vendida aí e vendeu para um Pedro Irujo aí, que depois vendeu para o Edir Macedo e atualmente a Record TV Itapuã. Ou seja, se a Retupi existisse, a TV Itapuã poderia ser uma afiliada aí da TVS, né? Poderia ser afiliada da TVS, atualmente eu não sabe como, né? Mas provavelmente a Retupi poderia estar vendendo horário para igrejas atualmente. Ninguém nem sabe se os diários associados poderia ser o dono também. Como os diários associados já estão vendendo suas emissoras, provavelmente eles venderiam para um outro grupo, né? Outro grupo. E provavelmente eles poderiam vender para quem? Para o Edir Macedo. Como o Edir Macedo ele queria uma emissora, poderia vender para o Edir Macedo, né? Como os diários associados já estavam vendendo as emissoras, o que aconteceria é o seguinte: se um empresário comprasse, ele poderia decidir ou investir nessa emissora para ter muita audiência, ou eles poderiam aí continuar vendendo horário para a igreja. Provavelmente aí venderia horário para a igreja. Mas no caso do Edir Macedo, né, o que aconteceria é o seguinte: o Silvio Santos ele criou uma emissora, né? Ele criou uma emissora, o Silvio Santos. Como a Retupi continuou a existir, ele não conseguiu a concessão da Retupi para formar o SBT. Continuou no qual? Continuou na Record, sendo o dono da Record. E o Edir Macedo ficaria como? Como o Edir Macedo criou a emissora, e o grupo Diário Associado, eles provavelmente queriam enviar da emissora, porque estariam com muita dívida, o Edir Macedo provavelmente poderia ser dono da Rede Tupi, né? Aí conseguir pagar as dívidas da Rede Tupi, o Edir Macedo provavelmente seria dono da Rede Tupi. Teria possibilidade? Teria. Teria. Se o João Figueiredo decidisse que a Rede Tupi continuasse, desse uma chance, provavelmente o Edir Macedo poderia ser dono da Rede Tupi. E cabia ao Edir Macedo decidir transformar essa emissora somente evangélica ou igual numa Record atual, né? Ninguém sabe como é que seria. É bem provável. Bem provável. E se a Rede Tupi existisse e o Edir Macedo comprasse, a Rede Tupi poderia se chamar Tupi TV, com o mesmo logotipo da Record, só mudando o nome. Pois é estranho as coisas, mas teria possibilidade? Teria. Por quê? Porque a Record pertencia ao Silvio Santos. O que acontece? Como a Rede Tupi foi extinta e ele conseguiu uma concessão em São Paulo, formou o SBT, largou a Record e depois vendeu para o Edir Macedo e transformou em rede nacional. A Rede Tupi poderia ser assim. A Rede Tupi, se a Rede Tupi continuasse, Silvio Santos transformaria a Record na rede SS, né? Seria uma TVS São Paulo. E a Rede Tupi continuasse, provavelmente venderia para o Edir Macedo. Provavelmente, aqui é só uma análise, aqui é só entendimento, aqui só para entender, né? Só algumas situações que poderiam acontecer se a Rede Tupi existisse. Existem vários fatores, vários caminhos aí que poderia acontecer. Mas se vendesse para o Edir Macedo, poderia ser igual a Record TV. Só teria um nome de diferença. Provavelmente o logotipo seria o mesmo, o logotipo, né? Só mudaria o nome, certo? Pois bem, aí muita gente diz aí, né, a volta da Rede Tupi, se a Rede TV Tupi voltasse, a Rede Tupi, ela nunca vai voltar, né? É impossível voltar. Se ela voltar, ela não vai ser igual antigamente. Se a Rede Tupi voltar, ela vai vender horário para a igreja, porque os diários associados nem quer mais a Rede Tupi, já estão vendendo as emissoras, né? Já estão vendendo as emissoras. Ou seja, não quer nem saber da Rede Tupi mais. Formar uma emissora para gastar muito. Eles não querem. E se a Rede Tupi continuasse, os diários associados com certeza já não seriam o dono mais. Com certeza os diários associados já teriam vendido a emissora, ó, faz tempo. Ou se ainda continuasse sendo os diários associados, já estavam aí querendo vender essa emissora, se livrar logo. Ou seja, ninguém sabe como é que seria a Rede Tupi, mas muitos aí que querem a volta da Rede Tupi, ou se a Rede Tupi não fosse extinta, a Rede Tupi ele ia ser igual às outras emissoras. E as pessoas ficam dizendo, se a Rede Tupi existisse, ele ia ser melhor que a Globo, ia ser melhor que todas as emissoras. Não ia ser, não, ia ser provavelmente igual a Rede TV, ou pior. Pior, porque os caras comparam a Rede Tupi lá com as emissoras dos anos atuais. Compara a Globo de antigamente com agora, para ver que é a melhor, a Globo de antigamente. Igual as outras emissoras, tanto como o SBT,
Record, Band, TV Cultura e Rede TV. Nos começos eram boas e depois foi ficando ruim, né? Se a Rede Tupi continuasse a existir, ela seria meio assim ruim, sabe? Seria ruim, não seria boa não. Porque a Rede Tupi, ela era emissora líder de audiência, ela perdeu a sua liderança para Globo, ou seja, já estava dando queda de audiência para você ver como é as coisas. Ou seja, se a Rede Tupi ela existisse, ela não ia ser igual a Globo. A Globo continuaria sendo de maior audiência e a Rede Tupi estaria segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto. Ou estaria igual a Record, caso de Marcelo seja o dono, ou se fosse dos diários associados ainda, provavelmente estaria igual a Rede TV ou pior, ou vendendo horários para a igreja. Se vendesse horários para a igreja, uma pessoa comprasse e vendesse horários para a igreja, provavelmente estaria passando em Igreja Universal, Igreja Mundial, né? Ou seria uma emissora evangélica. Ou seja, ninguém sabe como é que seria a Rede Tupi atualmente. Cada um sua imaginação, é a minha visão, minha opinião, minha análise, como é que seria a Rede Tupi atualmente. Pois cada um no seu entendimento, certo? Pois bem, esse é o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Dê like aí, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, se inscreva ainda e ative as notificações. Olha os outros vídeos aí do meu canal que você vai gostar, certo? E é isso aí. Até uma próxima.